Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, onde estamos conversando sobre as 12 características do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, o tema número 10 tem como título: O Evangelho tem vitória sobre o pecado. O pecado é a realidade da morte. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, de acordo com a Bíblia, o pecado de Adão é a causa de toda a humanidade ser imperfeita, pecadora e, consequentemente, estar distante de Deus, digna de condenação. Em um mundo sem Deus, o pecado não teria nenhum significado. Isso significa para nós que em um mundo onde a existência e até mesmo a ideia de um Deus moral, criador e pessoal pode trazer como consequência a condenação eterna e a impossibilidade de redenção, podemos utilizar a teoria da evolução, onde o pecado jamais foi considerado como um fator decisivo para a queda do ser humano. Na verdade, o pecado é apenas considerado como resultado de instintos animais que evoluíram no ser humano e que precisam ser domados através da educação, da cultura, da racionalidade, e não é uma culpa oriunda de tendências pecaminosas da imperfeição causada pela desobediência do primeiro homem. Isso também exclui a possibilidade de restauração e de salvação da humanidade realizada por Jesus Cristo, tornando completamente desnecessário para a humanidade a redenção, o papel de Jesus, e relegando Deus como um ser apático, distante, frio, sem o menor interesse na humanidade, não demonstrando nenhum amor. Há o pecado que nasce com todo ser humano e que possibilita que cada indivíduo se mantenha vivendo afastado de Deus, sem considerar a vontade do seu Criador, através também das suas ações, más ações, que nós chamamos de pecado. É aquilo que torna imperfeito, corruptível, faz parte da natureza humana. Todos, sem exceção, são portadores desse mal. É o pecado da raça inteira de seres humanos, atinge homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Há uma expressão na Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 19, que nos informa: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E essa é a origem da imperfeição como maldição sobre toda a raça humana, que é passado de forma hereditária. Não há um ser humano que tenha escapado dessa marca da imperfeição e do pecado. Porém, há também o pecado cometido individualmente por cada pessoa. A imperfeição, ou o pecado hereditário, ou o pecado na carne, inerente, é o que corrompe, que causa depravação, a vontade de agir corretamente. O pecado instiga, motiva, seduz, ilude para fazer aquilo que é contrário à beleza da santidade divina que foi planejada inicialmente e outorgada à raça humana. Cada pessoa pode desenvolver fraquezas mais ou menos diferentes umas das outras e, inclusive, descobrir novas fraquezas com o passar dos anos da sua vida.
o que a Bíblia chama de tentação. É na tentação que o ser humano tem a chance de perceber qual a fraqueza que ele está enfrentando e decidir o que fazer com esta tentação, com esta fraqueza, que decisão tomar com relação à descoberta de novas fraquezas ou quando está sendo tentado. O lado positivo do pecado, talvez o único, é demonstrar a necessidade de Cristo, que salva o homem da condenação eterna. Por isso, a lei divina demonstra que todo homem está condenado, porque jamais conseguirá cumprir plenamente e de maneira satisfatória a lei do Senhor. Excluir Deus, excluir a noção de pecado da sociedade, da comunidade e do mundo, vai eliminar também a necessidade de redenção e da salvação na equação da vida. Por isso é importante entender o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 14, onde lemos: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá os que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Você pode notar que no início do texto expressa que a pessoa tentada deve se considerar bem-aventurada. É o lado positivo de uma tentação, onde o homem tem a oportunidade de verificar a sua fraqueza e buscar o fortalecimento através do Espírito Santo, da oração, da consagração e da obediência à lei de Deus. Deus não tenta ninguém, porém o ser humano pode ser tentado, e o texto nos diz que a pessoa pode ser tentado pelos desejos internos, atraído e engodado pela sua própria consciência, que são os maus desejos que são inerentes ao ser humano. E isso tem o sentido de sedução para conduzir ao pecado. E a concupiscência pode ser entendido como um anelo aos prazeres sensuais ou a cobiça de bens materiais, e o resultado é a morte eterna, ou a morte espiritual, e a continuação na prática do pecado pode levar o ser humano a uma derrota espiritual completa. No entanto, Jesus, em tudo, foi tentado, em todas as áreas, mas não pecou. Embora não haja relatos pormenorizados de todas as tentações que Jesus sofreu, podemos entender porque ele viveu uma vida como ser humano normal, pode ter experimentado diversas solicitudes desta vida. A Bíblia informa que Jesus chorou, Jesus esteve só, Jesus teve sede, Jesus teve fome, foi tentado por Satanás, mas em nada pecou, ele resistiu. Por isso podemos confiar que o próprio Jesus, sabendo das situações terrenas que cada ser humano passa, ele mesmo pode tratar os pecados do ser humano e os pecadores com misericórdia. Se não, vejamos o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15 ao 16, onde está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado.
Assim aproximamo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, o Senhor Jesus sabe o que é ser tentado, e você, se está passando por uma situação de provação ou de tentação, pode chegar com confiança diante de Deus, pois Jesus, o nosso sumo sacerdote, sabe daquilo que está acontecendo, ele compreende porque viveu como um de nós, e no momento de necessidade em que precisamos buscar ajuda para vencer a tentação e a provação, o Senhor nos concederá ânimo. Em João 16:33, Jesus motiva os seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Então, a palavra ânimo, que significa disposição, perseverança, encorajamento, convicção. Em Romanos 15, encontramos estas palavras, que Deus nos concede perseverança, encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, com a mesma convicção. Essas palavras nos encorajam a ter bom ânimo de chegar diante do nosso Senhor para poder buscarmos entendimento e fortalecimento e ultrapassar a zona de provação. O lado positivo do pecado é demonstrar a necessidade de Cristo, que salva o homem da condenação eterna. Portanto, a lei do pecado que habita no ser humano será sobrepujado pela misericórdia da lei da graça outorgada por Jesus. Em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, o conselho apostólico: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E o que significa esta frase, o que quereis? Mas não consigo realizar o bem, mas tenho prazer na lei de Deus. E o que significa o corpo desta morte? É o meio pelo qual se pratica o pecado, aquilo que não se quer. Então, duas coisas precisam acontecer: a morte do corpo humano, onde a alma deixará esse corpo e assim não terá uma ferramenta para praticar o pecado, ou uma transformação completa tanto do corpo quanto da alma. Por ocasião da regeneração, todo crente recebe o dom do Espírito Santo para que possa resistir ao pecado, para que possa se comunicar com Deus e buscar entendimento e força para sobrepujar as obras da carne. A redenção do corpo só será completa com a vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo, ou na ressurreição dos mortos, quando haverá uma transformação de um corpo ressurreto, incorruptível e sem pecado. A palavra de Deus menciona ainda que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. São destas coisas que precisa todo ser humano que crê em Deus evitar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 18 ao 25, ele confessa ser um grande pecador, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem algum e que é feito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, mas o mal que não quero, esse faço. Então a palavra de Deus nos mostra que a pessoa, quando se converte por ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, entra num processo de justificação, de conversão e de santificação, mas permanece sendo o indivíduo imperfeito, insatisfatório e pecador. Porém, o pecador comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, é uma nova criatura, mas não está livre das tentações, das concupiscências da carne, porque o pecado é uma maldição que está em todos, tanto aquele que crê em Deus, quanto aquele que não crê no Senhor. Por isso, a palavra de Deus, em 1 Coríntios 9, 27, exorta os cristãos a subjugar o desejo para não ser reprovado, considerando-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. E o pecado no nosso corpo mortal não vai mais reinar. E não vamos apresentar os nossos membros do nosso corpo para a iniquidade, mas agora o crente passa a ter prazer e satisfação e apresentar o seu corpo para um instrumento de justiça de Deus. E assim o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque agora estamos debaixo da graça. Então, entendemos que é possível vencer o pecado através do Espírito Santo. E precisamos entender que a Bíblia não condena o corpo humano como algo mal, pois o corpo humano é uma criação de Deus. No livro de Gênesis, Deus cria o corpo humano do pó da terra e sopra nele pneuma, ou pneumático, ou pneumatocos. E essa palavra significa vento, sopro. E isto então vai trazer vida, ânima, vai tornar o ser humano uma alma, um psicos, um psique, uma pessoa com vida, um ser humano autodeterminado, com consciência e que precisa de corpo. Então, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Mas o pecado que habita no ser humano corrompeu por completo. Porém, Jesus também salva por completo. Salva a alma do ser humano. E vai chegar o momento da redenção do corpo do ser humano. E o aperfeiçoamento, ele faz parte de um processo de santificação. Então, o pecado é um estado espiritual, decaído, inferior à vontade de Deus, abaixo da perfeição da criação original de Deus. Mas corpo e carne não são entidades idênticas no quesito pecado. O corpo é chamado de soma em grego, e a carne é chamado kreas em grego. O pecado é chamado amatia em grego, e a alma é chamado psikos ou psique, ou ânima. Estes fatores precisam ser entendidos. O corpo não é mau porque a matéria é má. A carne, ou kreas, são as ações que o ânima, a alma, toma, as decisões equivocadas, imperfeitas, que levam o corpo, chamado soma, a praticar a carnalidade, que é o kreas, na versão grega da Bíblia. Mas o Senhor sopra sobre o ser humano e dá vida através do Espírito Santo, que em hebraico é o Ruach HaKodesh, possibilitando um fortalecimento, um novo nascimento e a busca da misericórdia e um contato mais íntimo com o Senhor para poder vencer o papel do ser humano
é buscar esse fortalecimento, a misericórdia de Deus no momento da necessidade. Qual momento da necessidade? No texto de Hebreus, capítulo 4, que nós lemos anteriormente, é na necessidade da tentação. Então, é possível ter vitória sobre o pecado quando entendemos como o pecado age dentro de nós, dentro de cada ser humano, e aí poder enfrentá-lo. O ser humano sozinho não pode enfrentar os vícios, as tentações, os pecados que o cercam, mas ele pode pedir a ajuda do Espírito Santo que habita nele para vencer. E essa é uma oportunidade de transformação do ser humano, para, quando tentado, ser aprovado e ultrapassar o poder do pecado, subjugando o pecado através da carne. Isso não significa que devemos cortar os membros do corpo ou fazer sacrifícios contra o nosso corpo ou agressões físicas, como entendeu Agostinho de Hipona em 324, que acabou mutilando seu próprio corpo, entendendo equivocadamente que se o teu olho pecar, arranca-o fora. Se a tua mão pecar, arranca-o fora. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o fora, pois é melhor entrar sem o olho, sem a mão ou sem o pé, no céu, no reino celestial, do que ires para o inferno com todos os membros do corpo. E não era isto que a palavra de Deus estava informando, mas sim o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo: paz, longanimidade, benignidade, fé, brandura, amor, autodomínio. Esses são frutos do Espírito, contra os quais não há lei, e são esses que o Senhor está estimulando a cada um das suas criaturas a demonstrar. Esse, na verdade, são as verdadeiras evidências de conversão e de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Portanto, a vitória sobre o pecado através do Evangelho. O Evangelho veio para nos dar a vitória. Foi na cruz do Calvário que o Senhor nos deu a vitória sobre o pecado. Isaías 53, está escrito que nas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava com ele lá no Calvário, na cruz. Portanto, ele levou todos os nossos pecados e com seu sangue nos lavou e nos remiu. O ser humano pode continuar pecando eventualmente. Por outro lado, ele pode buscar o arrependimento, a remissão, o perdão e a vitória sobre a tentação. E você? Está vivendo satisfatoriamente com vitória sobre o pecado? Ou você ainda está insatisfeito com o nível espiritual e precisa de mais ajuda do Espírito Santo, de Jesus, para vencer as tentações? Vamos orar nesse momento e buscar ajuda do Senhor? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro e intercedo por estes que vão receber essa mensagem, que Teu Espírito Santo possa fortalecer e falar com ele no íntimo do seu coração, ensinando as técnicas, ensinando o método, que é clamar pelo sangue de Jesus, buscar o Espírito Santo e se encher da Tua graça para vencer as tentações. Sabemos que o Teu Evangelho tem real vitória sobre o pecado e que o Senhor santifica e poda e limpa todo aquele que nele crê. Por isso eu suplico e peço que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles, para que venham a receber fortalecimento do céu e vencer mais essa batalha em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde, e te livre de todo mal em nome de Jesus.